Olá, amigos, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando a nossa transmissão patrocinada pelo CEJAP e estamos iniciando neste domingo, 18 horas, aí no Brasil. Vamos dar alguns minutinhos para que os nossos amigos comecem a chegar. Vamos deixar tocando aqui uma musiquinha tranquila para que a gente possa ir se ambientando, né, dando esses minutos iniciais. Vejo já que alguns amigos estão chegando, né, o Luiz, a Camila. Então, bem-vindo a todos. Nós vamos aguardar alguns instantes. Sabemos que é um dia importante, né, no Brasil, dia de eleições. Vejo aí a Josi, o Basílio. Então sejam bem-vindos e vamos aguardar alguns minutinhos, né, para que nós possamos começar. Espero que a conexão esteja boa, parece que sim, né? Estou falando de um pouquinho longe aqui, estamos falando do Canadá, e isso é uma maravilha, né, da tecnologia. Podemos nos falar de uma distância tão grande, né? E é uma bênção. Vejo aqui a Marita, a Fátima, vários amigos que estão chegando. Maravilha, que bom, né? Nara também acaba de entrar. Sejam bem-vindos, que nós possamos ter alguns momentos de muita paz, de muita reflexão, né? Estamos a 16 horas exatas aqui no Canadá, 18 aí no Brasil. Alguém aqui me pede. Eu não sou especialista de Instagram, então peço desculpas se não, mas eu acho que está tudo certo, né? Vamos. Paz e luz, Fátima. Grande abraço, obrigado pela presença. Vamos dar mais alguns segundinhos e aí nós iniciamos. Nós faremos a nossa prece e imediatamente após nós iniciaremos a nossa preleção, o nosso bate-papo. Então vamos lá, né? São 18h02 no Brasil. Nós vamos iniciar, vamos fazer a nossa prece. E assim nós podemos começar o nosso bate-papo deste domingo. Um dia que eu sei é bastante movimentado hoje no Brasil, mas 18 horas, né? É um momento que a gente pode agora já reservar para cuidar da alma, né? Então vamos lá, nós vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, nós deixamos que a serenidade, a paz, que o equilíbrio adentre em nossos corações. Rogamos, Senhor, ao Teu amor, à Tua bondade, que envolva a cada um de nós, que nossos corações possam ser iluminados, que nossas almas possam ser envolvidas,
que os benfeitores da vida maior possam encontrar os canais da intuição, da humildade, da serenidade, e possam usá-los para nos trazer o equilíbrio, a paz, o reconforto, que esta serenidade envolva cada um de nós, os nossos lares e amigos, que nestes momentos nós nos lembremos que somos, sobretudo, almas peregrinas em aprendizado e que temos o privilégio de partilhar estes momentos de paz, de reflexão e de equilíbrio. Fique conosco, Senhor, que nós possamos ter momentos de paz, momentos proveitosos para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado, Mestre, por esta oportunidade de luz. Fique conosco, nos abençoe, nos ampare, nos proteja, hoje e sempre, Senhor. Bom, nós temos aqui, eu vejo aqui, pessoas que me enviam pedidos. Bem como funciona, mas vou tentar fazer. Ok, estou enviando aqui. Acho que vai funcionar. Bom, amigos, nós combinamos hoje de falar do discernimento. E eu começaria dizendo que se há uma virtude, é óbvio, né, que nós, se lermos o Evangelho, veremos lá que quando Jesus foi questionado, né, qual era o maior mandamento, ele disse que era o amor a Deus, o amor ao próximo, como a nós mesmos. Este é o maior mandamento, mas para chegar nele nós precisamos andar um bom caminho, né? E esse caminho eu chamaria de caminho do discernimento. Não é fácil, muitas vezes, para nós fazermos escolhas, né? E, sobretudo, fazermos boas escolhas. Nós sabemos, hoje em dia, que pequenas escolhas que nós fazemos em certos momentos da nossa vida podem nos levar para muito longe daquilo que nós programamos, por exemplo, na nossa vinda para esta reencarnação. Desvios podem ser perigosos, né? Nós, às vezes, queremos estreitar caminhos, ir mais rápido, e muitas vezes nós acabamos prolongando a viagem de muitos quilômetros. Então, o discernimento é uma... E é interessante, né? Como a vida é engraçada, né? Porque nós, às vezes, achamos que escolhemos as coisas ao acaso. E é interessante que vocês provavelmente nunca ouviram palestras sobre isso, né? E nem eu nunca fiz uma chamada Discernimento, a Lâmpada da Alma. E é estranho que eu senti, né, como uma intuição, todos nós somos médiums, evidentemente, e eu senti como uma intuição que me solicitava esse tema, né? E ontem, pesquisando, lendo, me preparando, né, fechando um pouco aquilo que eu ia falar com vocês, eu encontrei mesmo um livro do ano 1600 e pouco, né, um cardeal da igreja que já escrevia sobre o tema. Então eu vi que eu não estou inovando, mas na verdade para nós cristãos a questão do discernimento é muito importante. E nós podemos ir mais longe ainda, porque pesquisando um pouco nós vamos ver, e eu vou citar alguns aqui para vocês hoje, né, os antigos padres da igreja já nos chamavam a esta necessidade do discernimento.
Mas, César, o que é exatamente o discernimento? Bom, nós podemos definir isso em termos mundanos, é a nossa capacidade de escolher com acerto, com bom senso, de separar as coisas. Discernir quer dizer separar, quer dizer colocar em ordem, né? Separar as coisas, podemos dizer, por exemplo, boas das más, melhores das piores. Trata-se de uma organização que nós fazemos para poder escolher. Então, é aquela brincadeirinha, né, que quando nós vamos fazer alguma coisa, as pessoas nos dizem, faça uma lista do que é bom, do que não é bom. É um pouco essa lógica, né, de você... eu tenho aqui pessoas me mandando solicitações de... Eu não sei bem como funciona, meus amigos. Solicitações, uma demanda para participar do seu vídeo em direto. Então, me perdoem se eu não responder adequadamente, mas eu vou continuar, porque realmente eu não sei como eu uso muito Facebook, não Instagram. Então, voltando ao nosso tema, o discernimento é isso, né? Vamos dar um exemplo. Discernimento é como nosso sistema de direção. Quando você tem, por exemplo, um barco, parem para pensar, um avião, um barco é uma coisa, às vezes, imensa, né? Ali dentro tem os barcos de cruzeiro, por exemplo. Obrigado, Nara, obrigado. Um barco, por exemplo, ele tem ali dentro, às vezes, 5.000 pessoas, são milhares de toneladas, né? No oceano, ali, vagando. E se você estragar a bússola, ele não sabe para onde ir. Então, um avião, se você estragar a bússola do avião, ele não sabe para onde ir, né? Principalmente um avião de cruzeiro, né? Estes que voam a 10 quilômetros de altura, com sistemas de satélite e tudo mais, se você estragar a bússola, ele não tem mais como se localizar. E a bússola do nosso espírito se chama discernimento, nossa capacidade de escolher o que é bom e o que não é bom. E notem bem que Jesus já nos havia alertado, né? No Evangelho nós vamos ler em São Mateus, capítulo 6, versículo 22, a candeia do corpo são os olhos. É óbvio, porque eu não posso caminhar se meus olhos não me indicam a direção, se eu não tenho luz me mostrando o caminho. Eu posso cair em espinheiros, eu posso cair em abismos, eu posso me machucar, eu posso me perder, eu posso marchar na direção errada e me encontrar numa situação completamente difícil e diferente daquela que eu havia previsto. Então, o sistema de direção nosso é extremamente importante. E esse sistema se chama discernimento. Você pode amar, e esta é a maior das virtudes, né, o maior dos mandamentos, mas se você amar sem discernimento, você pode se machucar. Você pode ser bom, mas se você não tiver discernimento, você pode ser enganado, né? Há muita gente boa sendo enganada por espertalhões. Então, o discernimento é uma virtude, é uma qualidade da alma que indica também o grau de experiência dessa alma. E os antigos, né, padres do deserto, os monges cristãos que viveram há muitos anos atrás, lá no século IV, V, eles diziam, o discernimento é, com efeito, como que o olho e a lâmpada da alma. Então, Jesus havia dito, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É lógico, se você enxerga adequadamente, você marcha com segurança, teu corpo estará protegido. A mesma coisa é o discernimento para a alma. Se o nosso discernimento funcionar, a nossa bússola funcionar, nós estaremos seguros. E ele vai nos dizer, o discernimento examina todas as ideias e ações do homem. É aí que está a qualidade principal dele, né? Ele rejeita e dispensa o que é mal e o que desagrada a Deus, protegendo-nos assim da perdição. Então, isto vem lá do século V depois de Cristo. O discernimento é a lâmpada da alma.
é a nossa capacidade de escolher com bom senso, e nós podemos falar que tem um discernimento humano, né, que mostra a nossa experiência nas coisas do mundo, por exemplo, escolher um trabalho, escolher uma profissão, escolher onde morar, onde criar seus filhos, onde educá-los, em que escola colocá-los, tudo isso, em que banco aplicar o seu dinheiro, o que comprar e não comprar, tudo isso reflete a nossa experiência nas coisas do mundo. Mas mesmo aí nós já precisamos de discernimento, né? Nós precisamos ouvir, prestar atenção, porque você pode estar em vias de fazer um mau negócio e seria bom saber, não? Ou perceber. Então, muitas vezes, quando nós falamos de discernimento, nós podemos falar de graus de discernimento, porque tem o discernimento que toca, né, que mexe com as coisas, digamos, humanas, né, puramente humanas, mas tem o discernimento que implica as escolhas que afetam nossa alma. E essas escolhas que afetam nossas almas não são escolhas que vão afetar uma perda ou um ganho financeiro momentâneo, mas podem afetar o nosso futuro espiritual, a nossa condição espiritual, onde nós vamos nos encontrar daqui a 100, 200 anos. Então, é extremamente importante que nós entendamos que o discernimento, na verdade, é a nossa capacidade de ler o grau de acordo entre nossas vidas e os mandamentos divinos. Quanto mais as nossas vidas se encaixam nos mandamentos divinos, mais nós fluímos na vida. No Livro dos Espíritos, na questão 621, Allan Kardec questiona os benfeitores. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Isso nos diz que nós estamos impregnados destas informações. Elas fazem parte da nossa estrutura. Mas é lógico que nós evoluímos, viemos das faixas mais primitivas, começamos a avançar, começamos a crescer. E notem que os animais não têm dramas emocionais, os animais não têm dramas sentimentais, os animais não têm questões existenciais complicadas, porque eles estão perfeitamente integrados na lei divina. No entanto, eles não têm consciência, eles não têm personalidade, ou têm muito limitadamente. Então, no momento em que nós deixamos essas faixas e nos tornamos humanos, o próprio Livro dos Espíritos vai nos dizer que nós começamos a experimentar o livre-arbítrio. E muitas vezes nós sentimos que estamos fazendo alguma coisa que não é boa. Mas é nesse viver, experimentar, né, e começar a sentir as consequências dos nossos atos que nós começamos a entender que todo ato tem consequência, que nós estamos, às vezes, favoráveis ou desfavoráveis à lei, agindo em concordância ou em discordância com a lei. Então, é o processo de vivência. E à medida que nós vamos criando complicações, questões kármicas, nós vamos mergulhando, muitas vezes, nesse turbilhão da vida. E nesse turbilhão da vida, nós esquecemos da nossa consciência. Porque nós começamos a agir em função de algumas leis, que são leis também, como a lei de conservação, por exemplo. Né? Nós começamos a experimentar a liberdade, e nem sempre, né, uma criança espiritual sabe usar a liberdade. E é aí que nós vamos ver Allan Kardec dizendo, mas como é que faz então? Né? Como é que a gente lembra do que tem nessa nossa consciência? E ele vai dizer, Deus vos tem enviado, né, os profetas, os grandes médiuns, os grandes iluminados, exatamente para que vocês não esqueçam que são filhos de Deus e que devem agir em concordância com as leis de Deus. Mas qual é essa fase da qual nos estão falando os espíritos? É a fase de filho pródigo, né? É aquela fase em que nós arrogantemente chegamos ao pai e dizemos, daí a minha parte que eu vou embora. Sem perceber, né, na nossa ignorância, que a nossa parte é tudo. Mas o pai diz, ok, então nós começamos a viver, vamos experimentando a nossa liberdade, as nossas paixões.
E muitas vezes nos enrolamos por séculos, por milênios, porque nós começamos a usar mal e a não prestar mais atenção naquilo que está dentro de nós. Instintivamente nós sabemos quando estamos agindo em concordância com a lei divina. Então, o que é o discernimento? É prestar atenção se nós estamos ouvindo a lei divina nas nossas vidas. Nós podemos falar do discernimento para escolher uma aplicação bancária, mas esse é um outro tipo de discernimento que passa mais pela experiência das coisas do mundo, pela inteligência, mas não pela sabedoria, porque são duas coisas diferentes. E quando Allan Kardec pergunta, mas em quem nós devemos nos referir, para saber se nós estamos certos ou errados? Quem é um exemplo? E eles vão dizer, olhe Jesus. Preste atenção em Jesus. Então, neste momento, o que é que os espíritos estão fazendo? Eles estão nos dando, na verdade, os meios, a técnica de saber se nós estamos fazendo certo ou errado. Porque se nós compararmos aquilo que nós fazemos com aquilo que Jesus nos ensinou, nós começamos a perceber se estamos no bom caminho ou no mau caminho. Mas notem que discernimento é uma faculdade, é uma capacidade humana, é uma competência humana que tem que ser desenvolvida. Ninguém empresta discernimento para ninguém. Os olhos são a lâmpada do corpo, mas cada um tem o seu. O discernimento é a lâmpada da alma, mas cada um tem a sua. E você não anda com a lâmpada dos outros. E aí nós vamos ver Jesus dando o exemplo, das noivas, nécias, que chega ao noivo, e você tem 5 delas que estão prontas, e tinham óleo nas suas lâmpadas, e podem receber o noivo e partir com ele, e tem 5 que não estavam prontas, e aí tentam emprestar óleo, daquelas que estavam prontas. Então, a parábola das virgens nécias, ela quer nos simbolizar exatamente isso. Você não empresta o óleo, da sabedoria, que pode produzir luz e discernimento de ninguém. Você tem que desenvolver o seu, mas enquanto nós não desenvolvemos o nosso, é óbvio, que nós podemos utilizar daqueles que já desenvolveram. Por isso, o texto do Livro dos Espíritos vai nos dizer, vede Jesus. Um dia nós saberemos, se estamos ou não obedecendo à lei, porque nós teremos desenvolvido o nosso próprio discernimento. Mas até lá nós precisamos de luz, nós precisamos caminhar com quem tem essa luz. Então, percebam que é por isso que nós precisamos, por exemplo, estar aqui neste momento. Nós todos que estamos aqui somos pessoas procurando luz, somos pessoas procurando discernimento. E nós queremos isso para nós sabemos, quando Jesus dizia aos seus discípulos, o reino dos céus é semelhante a um negociante de pérolas raras. E tendo encontrado uma de grande valor, vai e vende tudo o que tem e compra aquela pérola. Esta pérola, nós poderíamos dizer, é a pérola do discernimento. É a pérola que nos permite nos guiarmos na vida, mas muitas vezes nós ainda não adquirimos, e não tendo a clareza espiritual, a capacidade, de identificar tudo isso, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de guias. Por exemplo, quando nós vamos comprar uma joia, vamos supor que você tenha dinheiro para comprar uma joia de 10 mil reais. Poxa, consulte um especialista. Leve com você uma pessoa que seja alguém que possa pegar aquele diamante e dizer, olha, isso aqui é diamante, não é zircônio, é diamante de qualidade, não tem sujeira nenhuma, é uma peça muito bonita, vale esse preço. Então, notem que o negociante da parábola que fala Jesus,
Ele foi capaz de identificar a pérola, porque ele já era um negociante de pérolas. Então, ele era alguém que havia vivido, que havia negociado muito, que havia feito muitos negócios, olhado muitas pérolas, né? E o mundo é este lugar onde nós vamos vivendo e vamos vendo, né, tantas pérolas, tantas ideias, tantas doutrinas, tantos projetos, tantos partidos, né, tantas teorias, mas o negociante de pérola é aquele que sabe reconhecer a pérola que vale a pena, aquela pela qual vale a pena vender tudo. Isso é muito, muito interessante, né? Jesus usava imagens, por isso que ele é o mestre, né? Ele usava imagens que nos mostram com uma limpidez muito grande o sentido da vida. Nós somos todos negociantes de pérolas. Nós somos todos, né, pessoas, somos todos seres trocando o nosso tempo, a nossa vida, a nossa existência por coisas. Você se dedica a uma ideia, a um partido, a uma doutrina, você tem que saber que você está consumindo, né, o óleo da sua vida naquilo. Vale a pena? Muitas vezes não, mas vai valer a experiência. E é assim que nós vamos vivendo, acumulando, até o dia em que nós olhamos para uma pérola, né? E essa pérola é a pérola do Cristo, né? É a pérola do Evangelho, é a pérola do conhecimento espiritual. E por quê? Bom, porque todas as outras nos ajudam a salvar a nossa vida material, né? Mas como Cristo dizia, né? Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que der a sua vida por mim e pelo Evangelho, este vai salvá-la. O que é que ele queria dizer isso? Ele não queria o nosso sacrifício, simplesmente, não é isso. Ele queria que nós tivéssemos a capacidade de priorizar, de saber o que é importante. Mas isso vem com o progresso, isso vem com a evolução, isso vem com o trabalho, né? Isso vem com as vivências, isso vem com muitas encarnações. Mas se nós estamos hoje nesta sala, refletindo sobre isso, nós já estamos caminhando, né? Nós já estamos chegando no nível de sermos pessoas que olhamos para o mundo e começamos a pensar o que é que vale a pena, né? Pelo que eu troco o meu tudo, porque pérolas eu troco, né? A minha vida, o meu tempo, a minha existência. Então, é o próprio mestre que vai nos dizer, né? Que nós deveríamos ser cidadãos, viver no mundo, dar a César o que é de César, mas não esquecer de dar a Deus o que é de Deus. Então, e ele mesmo vai dar a solução, né? Vivam no mundo sem ser do mundo. Vivam no mundo porque vocês estão no mundo, cumpram seus deveres, vamos votar, vamos pagar impostos, vamos pedir melhorias, vamos lutar por melhores condições de trabalho, por políticos mais honestos, tudo isso faz parte da nossa existência. Mas nós não podemos trocar a nossa vida por isso. É essa pérola da nossa vida. Se nós somos espíritas, nós sabemos que somos uma alma. Nós sabemos que estamos de passagem por um corpo. O corpo é só uma escola na qual nós ficamos, se tudo correr bem, algumas décadas. Né? Se o tempo que nos for dado for um tempo razoável, nós vamos viver aí 80, 90 anos, talvez mais, né, com a medicina que nós temos hoje, mas não importa, um dia nós deixaremos essa escola. Então, o discernimento é realmente uma situação, uma conquista da alma que deve ser muito valorizada, né? E muitas vezes nós não temos. E quando nós não temos o discernimento, nós nos perdemos, né? Dizem os antigos padres, e me permitam ler essa frase para vocês, como vocês veem, o dom do discernimento não é nem terrestre nem pequeno, mas um grande presente da graça divina. Se o monge não puser todos os seus esforços e o seu zelo em obter e adquirir o discernimento seguro dos espíritos que lhe sobrevêm, segue-se forçosamente que, como alguém perdido na noite, olha a imagem, alguém perdido na noite,
Não apenas ele cairá nos horríveis precipícios, mas estrebuchará até nos caminhos retos e planos. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo vidas que nós temos tudo. Né? A pessoa, você olha e fala, meu Deus, mas por que essa pessoa está sofrendo? Tem uma boa casa, tem uma boa família, tem uma boa condição financeira, e a pessoa está perdida. Então, é a pessoa que está claudicando mesmo no caminho reto, né? Que está estribuchando, né? Se debatendo de um lado para o outro, mesmo numa estrada perfeitamente correta, porque não é a estrada quem caminha nela, né? É aquele que caminha, que faz o caminho. Então, você está numa condição de alma perturbada, desorientada, podem nos colocar no caminho mais reto, né? Como você dar um carro ultra, né, potente para uma pessoa que não sabe dirigir. Ou colocar como piloto de avião alguém que não tem experiência e que vai conduzir muitas vidas. Então, o discernimento é essa capacidade de nos orientarmos na vida, de escolhermos as coisas que nos fazem bem, de escolhermos os eventos que vão nos levar a crescer espiritualmente, que vão melhorar nossa condição espiritual. É óbvio que nós temos escolhas materiais para fazer, mas estas são quase irrelevantes se nós considerarmos que somos almas eternas. Nós somos almas eternas. E nós vamos ver que nos textos bíblicos, muitas vezes o discernimento ele é chamado de prudência. Notem bem, ele é chamado de prudência. E o próprio Cristo, o próprio Jesus vai nos dizer, né? Porque lá, num dia que ele estava cercado pela multidão, muita gente em volta dele, né? Ouvindo, nos textos evangélicos, ele faz um grande discurso naquele dia. E no final ele vai dizer, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, notem bem. Aquele, no entanto, que ouve as minhas palavras e não as cumpre, a que posso compará-lo? Vou compará-lo a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, porque estava edificada sobre a areia. Então, notem a sabedoria do mestre. Né? O prudente não é aquele simplesmente que sabe, porque, percebem, nós sabemos. Quantos livros nós já lemos? Quantos livros, a informação muitas vezes já está no nosso cérebro, já está no nosso espírito. Nós sabemos, mas o verdadeiro saber é aquele saber que você transpõe para a prática. É aquele saber que orienta a sua vida. Por exemplo, você tem, vamos dar um exemplo extremo, né? Você tem um engenheiro elétrico que não é capaz de trocar a lâmpada da sua própria casa, ou de consertar uma fiação. Estou dando um exemplo, né? Ou um médico que não fosse capaz de, numa urgência, se automedicar. Tem alguma coisa errada aí, não? Como assim? Você é engenheiro elétrico e não é capaz de trocar a lâmpada? Você faz o mais, mas não faz o menos? Então é aí que nós vemos que há uma distância entre o conhecimento, né, e a realização daquele conhecimento na existência. Então é interessante que o Cristo vai nos dizer, vocês estão aqui todos me ouvindo, mas quem de vocês são os prudentes? Quem são aqueles que já perceberam que precisam entender e transportar esse entendimento para a vida?
Estes são aqueles que eu chamarei prudentes. Então é interessante porque o Cristo vai nos dando pistas. O homem prudente é aquele que ouve, entende e pratica. Porque transpor para a prática significa que nós realmente entendemos. Quando é que você sabe que uma pessoa entendeu? Quando ela é capaz de resolver um problema com conhecimento, quando ela é capaz de aplicar o conhecimento, quando ela traz para a sua vida aquele conhecimento. E é aí também que aparecem as dificuldades. Né? E a dificuldade que o Cristo vai simbolizar com a diferença de construir alicerces na pedra e alicerces na areia. O que é que são os imprudentes? Somos nós quando estamos construindo a nossa vida sobre ilusões. Ah, eu vou ser feliz se aquela pessoa me amar. Eu vou ser feliz se eu tiver aquele emprego. Eu vou ser feliz se eu comprar aquela casa. Então a nossa felicidade é areia. Porque você está construindo sobre coisas que podem ser derrubadas facilmente. Uma pessoa pode sair da nossa vida quando ela quiser. Você pode ser mandado embora daquele emprego que tanto desejou. Você pode sair, né, e eu, infelizmente, vi isso acontecer com uma pessoa que eu conheço, comprou um carro belíssimo, estacionou na garagem, um sujeito entrou, perdeu a direção, entrou e arrebentou o carro dentro da garagem. Então, aquele carro tão acalentado durante tanto tempo, virou picadinho. Aí você olha para a pessoa e fala, meu Deus, né, como está triste. Mas está triste porque a felicidade está na areia. O alicerce da felicidade está na areia. E o Cristo está dizendo que não é fácil. Alguém aqui já tentou, né, cavocar um alicerce na rocha? É o que o Cristo está dizendo. Leva mais tempo, é mais difícil. Mas é o que é seguro. Ele vai dizer um antigo padre, né, da igreja, no discernimento cresce a sabedoria, o intelecto e o juízo, sem os quais não podemos construir nossa moradia interior, nem juntar as riquezas espirituais que necessitamos. Então, no discernimento, cresce a nossa sabedoria, o nosso intelecto e o nosso juízo, ou seja, as nossas capacidades de julgamento. Mas sem ele, nós não podemos construir a nossa morada interior. Porque, notem, toda vez que nós construímos na areia, nós estamos construindo fora de nós. Quando nós construímos na rocha, nós estamos construindo dentro de nós. Ou seja, nós estamos nos colocando solidamente nas bases que podem nos sustentar. As bases espirituais do ensinamento evangélico e dos ensinamentos doutrinários. Então, é algo fácil de ser feito? Não, não é fácil, e tanto não é fácil que Jesus está nos indicando dentro da beleza do símbolo que não é fácil, porque cavucar na rocha não é fácil. Leva o triplo, o quíntuplo do tempo do que fazer um alicerce na areia. Fazer um alicerce na areia é rapidinho, até uma criança faz. Mas é isso exatamente que nós somos, crianças espirituais, quando colocamos a construção da nossa vida em algo que é muito fácil de ser derrubado. E quando é que você sabe que uma pessoa construiu a capacidade de discernir? Quando vem a chuva, quando sopram os ventos e batem contra aquela casa. Então é o símbolo dos momentos de dor. Quando nós somos atacados, pelas dores da vida, quando batem na casa da nossa existência, as perturbações, quando batem na nossa vida os dias difíceis, os momentos de dor, aí nós vamos ver se nós construímos alicerces. Talvez percamos algumas telhas, na ventania, mas isso nós vamos lá e refazemos. Agora, quando a casa cai, é muito difícil, E quantas famílias, meus irmãos, quantas famílias, quantas pessoas, Você veja, por exemplo, uma mãe
que colocou a sua construção na areia. Bom, depois você tem filhos, mas note que aqueles filhos vivem com você. Então é por isso que muitas vezes uma pessoa, quando ela despenca, né, quando ela desaba, porque é uma pessoa frágil, porque colocou sua construção em coisas frágeis, muitas vezes ela leva consigo todo mundo, né? Porque uma família, quando a mãe se desorienta ou o pai se desorienta, você vê o sofrimento que pode causar. Mas se aquelas pessoas forem sólidas, elas podem ajudar aquele um que está sofrendo. Então nós vamos vendo, né, que os grandes exemplos, os grandes espíritos, os grandes mestres, né, são pessoas que nos dão exatamente este exemplo da solidez. Você vê pessoas atravessarem momentos dificílimos, né, de muita dor, de muito sofrimento, de dramas morais intensos, mas que sobrevivem, porque né, construíram suas vidas sobre as bases do amor, do evangelho, da compreensão espiritual. Nós espíritas, como é que nós não vamos identificar essas bases? Sabendo da reencarnação, como é que eu vou viver como se ela não existisse? Como é que eu vou educar um filho como todo mundo educa? Isso é construir na areia. Eu não posso educar um filho como todo mundo educa. Eu conheço a imortalidade da alma, eu conheço a reencarnação, eu sei que aquele espírito que está ali pode ser um ser maravilhoso, mas pode ser um ser complicado. Então, a nossa obrigação é investir na educação moral, é investir na solidez da rocha. E é isso que o Cristo espera de nós, é o discernimento daqueles que já sabem e têm um conhecimento que os outros não têm. É como você ter um engenheiro que constrói uma casa que não aguenta uma ventania, mas espera aí, você é engenheiro, né? Como é que você constrói uma casa dessa? Então, não tem sentido. E nós somos engenheiros no sentido espiritual, porque nós temos um conhecimento que não é todo mundo que tem, meus irmãos. Quantos na humanidade conhecem o que nós conhecemos? Quantos conhecem a doutrina espírita? Não é muita gente, infelizmente, né? Infelizmente. Então, é preciso uma reflexão a respeito disso, porque muitas vezes nós temos todo esse conhecimento e nos assemelhamos àquele engenheiro que não é capaz de trocar a própria lâmpada. Então, o que significa? Que nós não estamos fazendo a transposição entre saber e viver aquele conhecimento, colocá-lo na nossa vida. Você conhece a imortalidade, participa de reunião mediúnica e disputa centavos no dia a dia como se fosse viver só essa vida. Alguma coisa está errada, né? Ou vai doutrinar espíritos na reunião mediúnica, pedindo para que eles se desprendam das coisas materiais, ou você disputa cada centavo como se fosse a coisa mais importante do mundo. Lógico que eu não estou falando aqui para ninguém queimar dinheiro, mas o que é realmente importante? Esse é o discernimento, né? O discernimento nos convida a priorizar. Aquele que buscar primeiro o reino de Deus, tudo mais vai ser acrescentado. Então, Cristo está dizendo, você já tem maturidade para buscar primeiro o reino de Deus? Porque esse é o grande discernimento das nossas vidas. Nós podemos participar do mundo, da política, dos eventos, mas isso é transitório. Isso acaba. Isso tem duração limitada. A nossa alma não tem duração limitada, a nossa alma é eterna. Então, onde é que eu estou investindo? Qual é a minha prioridade? Esse é o grande discernimento. Nós temos condições, né, para o discernimento. Muitas vezes nós somos teimosos. Então, vamos dizer os grandes sábios do passado, o discernimento verdadeiro só é dado ao preço de uma verdadeira humildade. Capacidade de ouvir, capacidade de olhar para aqueles que sabem mais do que nós. Capacidade, vede o Cristo. Olha o que os espíritos responderam. Curto, claro e com muito amor. Vede o Cristo. É Ele, olhe para Ele. Vocês têm um exemplo aí. Ele, com suas palavras, seus gestos, seus exemplos, já nos indicou o caminho. Mas depois dele vieram dezenas, centenas de grandes almas. Todos os grandes santos da igreja, nós no Espiritismo somos extremamente privilegiados, né? Nós tivemos conosco um homem que passou 70 anos no trabalho mediúnico, 75,
E tivemos gente como Ivone Pereira, Bezerra de Menezes, Caibarchuto, Eurípides Barçanufo e tantos outros, né, que são exemplos que nos mostram o caminho, pessoas que estão nos mostrando o caminho. Mas muitas vezes nós achamos que sabemos, né? Eu lembro quantas cabeçadas eu dei por não ouvir pessoas que sabiam mais do que eu. Ah, você vai mesmo fazer isso? Lógico. Por que não? Essa pessoa está querendo, ela me inveja, ela está me invejando, hein? Nós temos muito isso, né? Não, às vezes a pessoa está vendo que você vai dar uma bela de uma cabeçada e está tentando te avisar. Mas nós, às vezes, somos tão seguros, né, nas nossas certezas, que isso nos custa depois muitas feridas e muito sangramento. Então, ter humildade para ouvir aqueles que sabem mais do que nós. E quem sabe mais do que nós verdadeiramente? São esses benfeitores que estão escrevendo através da mediunidade de Chico Xavier, são aqueles que deixaram as mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, nos apontando o caminho. Se tivermos dúvida, consultemos eles, né? Porque está ali, tudo que nós precisamos está ali. Então, consultar os mais sábios, porque viver isolado é perigoso, meus irmãos. Podem notar que quando nós vamos fazer burrice, nós nos separamos dos outros. Nós nos isolamos, nós paramos de falar, nós não interagimos mais, nós deixamos de ir no estudo, nós não aparecemos mais nas palestras, nós deixamos o trabalho no centro. É porque nós sabemos que estamos num caminho que não é bom. Então, este é exatamente o contrário do que deveria ser feito, porque nós, se queremos nos aconselhar, devemos estar presentes. Os espíritos vão nos mandar indicações, vão nos mandar orientações. Se nós estivermos numa fase difícil, eles vão nos enviar através dos amigos, através da mediunidade, através do palestrista daquela noite, do conferencista. Olha, né, preste atenção nisso. E assim nós podemos ir nos orientando. Nós precisamos uns dos outros. Note que Jesus aparece a Paulo de Tarso na estrada de Damasco. Nós conhecemos o evento. Aí Paulo diz: Senhor, que queres que eu faça? Jesus podia ter respondido. Né? Se ele se deu ao trabalho de aparecer diante de Paulo, ele poderia ter falado tudo. Eu quero isso, isso, isso e isso. Mas ele disse: vá até a próxima cidade e procure um senhor que chama Ananias. Porque o primeiro ensinamento que ele dá a Paulo de Tarso é: eu vim te tirar do abismo, mas nós precisamos uns dos outros. Trabalhe com os seus semelhantes. O primeiro ensinamento que ele dá a Paulo de Tarso é o ensinamento da humildade. Procure aquele que sabe mais do que você no caminho que você vai ter que seguir. E ele vai te mostrar o que você precisa fazer. Então, meus irmãos, nós precisamos muitas vezes da lâmpada do outro, porque nós não temos a nossa. Como uma criança precisa do professor, como aquele que não sabe ler precisa aprender a ler com aquele que sabe. Nós ainda não sabemos ler a vida, né? Nós estamos aprendendo. Então, nós podemos colocar as coisas a nosso favor. Por exemplo, ler mais, estudar mais, né? Prestar mais atenção, ouvir aqueles que sabem mais do que nós. É muito bonito quando nós vemos pessoas, às vezes, que são extremamente sábias, inteligentes, e você, né, olha para elas e elas estão lá assistindo uma conferência, vendo alguma coisa, elas estão prestando atenção, né, estão aprendendo, veem ali coisas que nós não somos capazes de ver, né, porque elas já sabem que nós estamos aprendendo o tempo todo. É o exemplo de Sócrates, né, que dizia: eu só sei que eu nada sei, por isso eu faço perguntas. As pessoas achavam que ele fazia para irritá-las, mas ele fala: não, não, é que eu quero aprender. O que é justiça? O que é beleza? O que é caridade? Ele se fazia perguntas, né? Porque ele queria. Então, nós temos necessidade de ter um pouco mais de humildade, nós temos necessidade de ouvir aqueles que sabem mais do que nós. Né? Nós temos necessidade de incluir, muitas vezes, a humildade de pedir, mas também a humildade de reconhecer que nós erramos. Muitas vezes nós fazemos erros e as pessoas ficam, né, fazendo racionalizações. Não, eu errei porque aquela pessoa, veja bem, né, não, simplesmente errou. Errou, aceite que errou, reconheça e comece o caminho de novo, peça perdão para as pessoas
e diga, olha, não vou fazer mais, mas me perdoe, eu errei, não estava vendo, fiz uma besteira, preciso, né? Às vezes a gente convence todo mundo a investir em alguma coisa e de repente aquilo dá água, né? E aí você tenta justificar, alguns fogem, né? Simplesmente volte lá, diga, olha, eu vou tentar recuperar, eu vou tentar refazer as coisas, mas eu errei, não vi corretamente, né? Então, muitas vezes nós temos que ter essa humildade. E a humildade de recorrermos à lâmpada daqueles que já têm suas próprias lâmpadas. Porque nós somos crianças espirituais, nós não temos ainda as nossas lâmpadas, né? Então, o discernimento é essa capacidade nossa de adequar a nossa vida às leis divinas. É essa capacidade nossa de utilizar os conhecimentos que nós temos para fazer o melhor que nós podemos. Vamos acertar sempre? Não. Vamos conseguir sempre? Não. Temos que ter essa sabedoria. Muitas vezes nós vamos errar, mas não errar de teimosia, não errar por arrogância, né? Então, muitas vezes nós queremos torcer a realidade, e a realidade não se torce, somos nós que vamos acabar torcidos. Então, porque a realidade é impiedosa, né? Ela vai cair na nossa frente como ela é, né? Você não muda a realidade, 2 e 2 são 4 e acabou. Então, os nossos sonhos, os nossos delírios, nós temos que aprender a olhar a vida, entender a vida. Isso não se faz do dia para a noite, né? Então, nós precisamos aplicar os conhecimentos que nós temos. É como eu estava dizendo agora de pouco, nós conhecemos a reencarnação. Como é que eu posso continuar vivendo como se ela não existisse? Ter esse conhecimento muda completamente a minha vida. Por exemplo, eu sei que todo esforço que eu estou fazendo é útil. Eu sei que toda experiência conta. Alguma coisa não deu certo. Ah, eu vou entrar em depressão. Não, por quê? Não deu certo, recomeça. O que são as reencarnações? São eternos recomeços, até que nós aprendamos a lição, até que nós saiamos dos bancos escolares para nos tornarmos também nós professores. O que são esses grandes espíritos que nos abençoam, né, com suas presenças, com sua luz? E eles nos dizem, né, basta pedir, sinceramente. Basta pedir, nos peçam, abram espaço para que nós possamos agir com vocês, né? Então, é a humildade da oração. Poxa, nós conhecemos a oração, né? Nós sabemos que todos nós temos os nossos anjos da guarda, está lá no livro dos Espíritos. Seres que guardam, né? Que nos acompanham desde o nascimento, que nos ajudaram a projetar a reencarnação, que estão torcendo para que nós saiamos daqui com mais recursos, não mais com dívidas. Então, nos acompanham, nos amparam, nos sustentam no caminho, e muitas vezes nós não paramos para ouvi-los. Quantas vezes nós realmente paramos para fazer uma prece, para meditarmos com tranquilidade? Nós temos, meus amigos, uma estrutura maravilhosa, o espiritismo, a doutrina espírita, os centros espíritas. Isso é maravilhoso. Nós temos recursos para alimentar e sustentar as nossas almas. Há gente perdida no mundo, há pessoas que estão vivendo em países que não se fala mais de Deus. Há pessoas que ignoram que são uma alma. E aí a primeira crise financeira que tem, a primeira coisa que pensam é em suicídio. E Deus não é culpado disso, não, porque nós é que expulsamos Deus das nossas vidas. Essas sociedades conscientemente decidiram expulsar a religião e estão pagando um preço alto por isso. Agora, não adianta ter religião, 30 templos numa cidade e nós não praticarmos aquilo, porque aí nós somos o homem nécio, né? O homem não prudente que fala Jesus no ensinamento da parábola, aquele que, quando bate as chuvas e as tempestades, não fica de pé porque o seu alicerce está na areia. Então, meus amigos, nós poderíamos ficar aqui, hoje, falando do discernimento, horas, porque é um assunto que implica, que envolve todas as coisas da nossa vida.
Se nós temos dilemas morais, se nós temos pressão da sociedade, né? Os jovens, por exemplo, vivem muito isso, né? Devo ou não iniciar a minha vida sexual? Devo ou não casar com fulano ou beltrano? Devo ou não escolher esta ou aquela profissão? Todos os dilemas, e mesmo aqueles que não são jovens, têm dilemas morais, né? Todos nós estamos em face desses dilemas. Como é que nós usamos o discernimento? Bom, basta nos perguntarmos: a minha escolha concorda ou discorda com a lei divina? Concorda ou discorda com aquilo que é bom, com aquilo que me faz crescer? Eu vou ter relações para dar satisfações para a sociedade, ou porque eu estou maduro e consciente e cheguei ao ponto de decidir que quero isso? Tem gente fazendo coisas porque recebe pressão da sociedade. Tem gente aderindo a movimentos, a grupos, a doutrinas, porque recebe pressão dos amigos, o que reflete um estado de imaturidade. E às vezes, discutindo, né, com a minha filha, ela diz: é muito difícil, porque nós vivemos numa sociedade em que os valores mudaram muito, onde há muita pressão, onde há... É difícil explicar para as pessoas que a gente é diferente. Sim, é difícil explicar para as pessoas que a gente é diferente. Mas a nossa vida é nossa. E nós vamos viver conosco mesmos. E a casa que nós construímos interiormente, se ela estiver na areia, ela cai. Então, é muito bonito viver com as pessoas e ser bem considerado por elas, mas se isso custar a nossa alma, não vale a pena. Então, nós estamos diante também da questão da escolha, né? O discernimento de escolher entre aquilo que vai realmente nos sustentar a alma, mesmo que às vezes nós caiamos no desagrado, né? De um grupo ou né? De uma turma qualquer, mas é a tua alma que está em questão. Você vai trocá-la para fazer bonito, e às vezes as pessoas não estão nem notando que você existe, você que está achando que elas estão muito preocupadas. Porque a coisa mais bonita num ser humano é a capacidade de dizer sim e não quando aquilo realmente tem que ser feito. E é aí que Jesus nos pede, né? A capacidade de discernimento é exatamente para isso, para que nós sejamos capazes de dizer sim quando deve ser dito sim e não quando deve ser dito não. Porque dizia o próprio mestre: tudo que não vem daí pertence ao demônio. Você viver nessa zona cinza, então não é bem assim, né? Esse negócio assim, essa coisa espírita é meio assim, né? Muito... Não é muito não. Você não brinca com o mal. Quem já viveu o suficiente sabe disso, meus irmãos. Não brinque com o mal. O nosso mundo, nós temos no nosso mundo hoje uma disputa pelas almas. E aqueles dois, o anjinho e o diabinho que aparecem nos desenhos animados, é exatamente o que está acontecendo. Você vê gente sendo desorientada e gente desorientando gente simplesmente pelo prazer de desorientar. Nós vemos os valores cristãos sendo conspurcados, agredidos, perseguidos no mundo inteiro. Por quê? Porque são valores que levam a alma a si mesma, que nos levam de volta ao nosso Pai, que nos iluminam, que nos tornam filhos de Deus. Notem que quando o filho pródigo sai e vai, para a sua aventura, nós notamos que aparecem amigos que vão festejar com ele, que vão esbanjar com ele os recursos do pai, que vão para as noitadas, que vão para as festas, e diz a parábola que ele esbanja tudo. E quando ele não tem mais nada, ele vai trabalhar como alimentador de porcos, e muitas vezes ele come a comida dos porcos. E cadê os amigos? Então, quando você está, no momento de filho pródigo, no primeiro momento, todo mundo aparece, para aplaudir. Mas quando você cai nos abismos, pela falta de discernimento, pela falta de clareza, é o Cristo que nos estende a mão. São os benfeitores espirituais que vão nos resgatar. E nos resgatam. Mas nos pedem a humildade de fazer o caminho de volta, de reconstruir nossas vidas e de ajudarmos os nossos irmãos que têm menos experiência.
porque tem muita gente perdida. E é isto que faz com que nós tenhamos que fazer estes eventos que estamos fazendo agora. Que nós comuniquemos o conhecimento espírita a todos os nossos irmãos de humanidade. Porque, meus amigos, nós estamos caminhando há muito tempo. Nós estamos perdidos há muito tempo. É como diz, né, o Santo Padre da Igreja, caminhar no escuro, numa noite escura, sem lâmpada. É lógico que você pode se machucar. Então, a lâmpada do Evangelho, a lâmpada do conhecimento espírita, são a nossa proteção, são a nossa segurança. Mas este conhecimento não pode ficar armazenado na nossa alma sem aplicação. Porque nós não sabemos no dia de amanhã se nós teremos acesso de novo a este conhecimento. Nós não sabemos se vamos nascer num país onde teremos acesso ao conhecimento espírita. Então, aproveitá-lo aqui agora é o meio mais seguro de garantir que nós possamos ainda tê-lo no futuro. Ter acesso a esse conhecimento. E a forma mais concreta de mostrar que nós estamos realmente vivendo esse conhecimento é colocá-lo na nossa vida, é educar os nossos filhos com esse conhecimento, é educar a nós mesmos com esse conhecimento, é partilhá-lo com as pessoas, é levá-lo aos outros, é partilhar no nosso Facebook, no nosso Instagram, é mostrar para as pessoas a importância desse conhecimento, porque esse conhecimento nos ajuda a priorizar a alma. Note que quando nós somos capazes de discernir o que é importante e o que não é, nossa vida caminha. Nós sabemos qual é o próximo passo. Nós caminhamos por estradas seguras, porque a estrada está iluminada. Então, mesmo que ela tenha abismos, nós sabemos evitá-los. Nós não vamos nos envolver em questões secundárias, nós não vamos perder tempo precioso com coisas que não significam nada, muitas vezes, para a alma. Então, nós vivemos no mundo, sim, mas sabemos que temos que viver no mundo sem pertencer ao mundo, porque nós pertencemos a Deus. Nossas almas são almas eternas, vivendo, caminhando, aprendendo, construindo, e nós temos que priorizar isso, porque nós vamos viver conosco mesmos. E quando soprarem as tempestades, a nossa casa tem que estar sólida. E essa solidez vem de nós construirmos a nossa vida sobre estes conhecimentos e com estes conhecimentos. E isso pode nos dar aquela tranquilidade até que um dia nós tenhamos a nossa própria luz. Até que um dia nós, como dizia o Cristo, brilhe a vossa luz. Brilha a vossa luz, que é esse o nosso destino. E esse dia será o dia em que nós estaremos integrados com o nosso Pai, nós estaremos integrados com as forças divinas, com as forças positivas da vida. Nós estaremos em paz, porque nós teremos vencido os monstros do egoísmo e do orgulho que habitam nossa alma e que nos desviam do caminho o tempo todo. Que nos levam para longe da casa do Pai. Então, meus amigos, nós finalizamos a nossa preleção de hoje, o nosso bate-papo, convidando a todos para que nós façamos uma reflexão muito profunda sobre as bases nas quais nós estamos construindo a nossa vida. E que nós possamos construir em bases sólidas. Muitas vezes nós vamos parecer para o mundo perdedores, fracos, tímidos, mas nós temos que ouvir o Mestre. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Os nervosinhos vão morrer, vão ter síncope nervosa e vão morrer e vão parar no umbral. São os pacíficos que vão herdar a terra. E isto literalmente. Vão herdar a terra da própria alma e vão herdar essa terra, esse planeta. Porque aqueles que ficarão aqui são aqueles que cultivaram a paz no coração. Então, muitas vezes, não tenhamos vergonha de parecer derrotados, tímidos, pequeninos diante desse mundo.
porque provavelmente aí nós estaremos sendo grandes diante dos olhos do Pai. Então façamos, né? Eu partilho com vocês essas reflexões. Nós poderíamos ainda ir muito longe, porque é um assunto extenso, né? Nós podemos fazer uma reflexão sobre o discernimento, sobre como ele influencia a nossa vida, e ir muito longe nisso. Mas eu acredito que nós temos já elementos, né, para passar algumas horas da nossa vida e refletir sobre este assunto. Peço a Deus que nos ilumine, que nos ampare, que nós tenhamos tranquilidade para viver, sabedoria para ouvir, humildade para nos aproximarmos desses espíritos superiores que nos envolvem, que nos abraçam, que nos trazem. Eles estão o tempo todo conosco, o tempo todo. Eles só esperam que nós abramos a nossa mente, o nosso coração, que nós peçamos a eles que intervenham, que nos ajudem, que nos amparem. Então nós recebemos através dos livros, através de um amigo, através dos sonhos, através da prece, da inspiração, aquilo que nós necessitamos para escolher com sabedoria. Oremos muito antes de cada escolha, peçamos a inspiração divina, não tenhamos a arrogância de acreditar que sabemos. Nós somos crianças, não tenhamos vergonha de ser criança. Espiritualmente, nós precisamos do Mestre, nós precisamos de abrigo, nós precisamos ser envolvidos por essa proteção do Cristo e dos benfeitores espirituais. Qual é o problema? Nós somos adultos só aparentemente. Espiritualmente, nós temos muito chão para andar, nós somos adolescentes, talvez. Então, nos aproximemos do Mestre, peçamos a Ele, Senhor, me ensina, me proteja, me mostre o caminho, eu preciso do Senhor. E nos agarremos a Ele, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não posso tirar todo o peso da vida de vocês, porque vocês precisam aprender. Mas eu posso aliviá-los, eu posso ajudá-los, eu posso clarear o caminho, e a vida vai ficar mais leve. Então é isso, meus irmãos. Que nós possamos, então, guardar a paz, guardar a tranquilidade e refletir com muita calma sobre essa nossa necessidade de discernimento, de aprender, de ouvir aqueles que sabem mais. Nós finalizamos os nossos comentários, a nossa reflexão de hoje e faremos a nossa prece, então, para finalizar as nossas atividades desta noite, pedindo a Jesus que nos ampare e nos abençoe. Nós vamos fazer então a nossa prece para finalizar. Querido Mestre Jesus, benfeitores da vida maior, estendam as mãos sobre nós, estendam as mãos sobre nossos corações, sobre nossos pensamentos. Dei-nos a claridade do discernimento para conduzirmos a nossa vida com sabedoria, com inteligência, sobretudo com a humildade daqueles que sabem, que são ainda crianças, que somos ainda crianças diante da vida espiritual. Precisamos de amparo, precisamos da tua proteção, precisamos, Senhor, do abrigo dos teus braços. Que nós possamos, Mestre, caminhar, aprendendo um pouco a cada dia, que estes espíritos de luz que nos envolvem nestes momentos nos tragam a serenidade, que nossas almas se preencham da alegria daqueles que conhecem o teu Evangelho. Não estamos sós, temos o amparo e a proteção daqueles que nos precederam
na vida verdadeira. Que eles possam nos conduzir, que eles possam nos amparar, que eles possam nos mostrar a pérola verdadeira pela qual podemos trocar tudo o que temos, porque então tudo teremos. Mestre querido, que a tua luz nos envolva, que a tua paz se estabeleça nos nossos corações, que nós possamos ter as nossas vidas guardadas pela tua influência constante. E conosco, Mestre querido, ilumine os nossos caminhos e que nós possamos prosseguir a jornada com coragem, com boa vontade, com humildade. Muito obrigado, Senhor, nos abençoe hoje, nos abençoe sempre. E assim seja, Mestre. Muito bem, meus irmãos, eu agradeço a Liana, agradeço a todo o pessoal do CEGEP, peço a Deus que vos abençoe, que vos guarde em paz. Agradeço a todos aqueles que nos acompanharam, né, nestes momentos de reflexão, de luz, de paz. E agradeço, principalmente, né, agradecemos todos a estes benfeitores queridos que nos envolveram e que nos ampararam nestes momentos. Que nós possamos aproveitar a presença deles e termos um fim de semana, né, um restinho aí do nosso fim de semana de paz, de tranquilidade e uma semana de muita luz. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, foi uma alegria estarmos juntos. Muita paz a todos nós.